assento, meus amados irmãos. Deus tem calmaria para o nosso coração. Deus tem resposta para as nossas necessidades. Glória a Deus. Meus amados, deixe-me dizer antes de falar a palavra, que está conosco nesta noite o presbítero Sérgio e a esposa Maristela. Onde eles estão? Ah, sim, que maravilha. Sintam-se bem aqui. Amém? Uma alegria tê-los conosco. Deus os abençoe. Amém? Vila Angélica está feliz com a presença dos nossos visitantes. Dizem amém? Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém que nos visita nesta noite? Seu nome não foi relacionado, mas você quer ser mencionado e nós queremos abraçá-lo também. Se tiver, dê um sinalzinho com a sua mão e nós cumprimentaremos você. Glória a Deus. Bom, meus amados irmãos, abram comigo Gênesis, livro do Gênesis, ou livro dos começos, se nós pudermos assim considerar também, não é? Livro dos começos. Glória a Deus. No capítulo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus é bom, não é? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, mesmo que nós não entendamos, Ele continua sendo bom. Alguém diz que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. E você já louvou a Deus porque Ele é bom? Porque nós ficamos sempre querendo barganhar com Deus, né? A gente sempre busca alguma oportunidade para dizer: olha, Senhor, me abençoe assim, porque daí eu faço aquilo, não é? E, Senhor, me abençoa nisso, porque aí eu faço aquilo outro, não é? A gente tenta sempre fazer algumas trocas. Mas e se Deus não fizer? E se Deus se calar? Na verdade, isso é até um impropósito ou impropério da nossa parte, dizer que Deus se cala, não é? E se nós disséssemos então, e se Deus não vê? Também seria um absurdo da nossa parte pensar isso, porque como Deus não veria? Mas às vezes a gente fica imaginando e diante de algumas coisas que a gente busca respostas rápidas e nós ficamos com a seguinte pergunta: será que Deus não está vendo? Não é? Quantos de nós, diante de alguma situação que se delonga no tempo, nós ficamos com a seguinte ideia: mas será que Deus não viu isso? Todo mundo está vendo. Como é que Deus não viu? Seria mais um dos absurdos que nós consideramos. Quantas vezes nós propomos alguma coisa na nossa mente, só na nossa mente, mas aí nós consideramos aquilo e ficamos alimentando na nossa mente, e parece que quando nós olhamos para alguém, parece que nós estamos numa defensiva tão grande que nós já dizemos: por quê? Mas aí a pessoa diz: mas eu não disse nada, eu não falei nada, não é? Mas nós estamos tão cheios de porquês, não é? E nós então ficamos com coisas na nossa mente. Mas agora esse hino que o grupo de louvor cantou é muito interessante. Vem ao encontro e dê encontro, as duas coisas juntas. Vem ao encontro e dê encontro ao que nós estávamos meditando e orando e queremos compartilhar com os irmãos. No livro do Gênesis, no capítulo 16, eu quero ler um verso com os irmãos. E eu sempre quero pregar umas 2 horas, mas aí o tempo diz: não, prega meia, prega 40, né? E aí eu vou reduzindo aqui. Mas eu vou ler o verso de número 13 e prego o que Deus nos der de tempo hoje. E se não der, na próxima ocasião que eu tiver tempo, se Deus me der, eu prego de novo, não é? E se Deus não der, prego o que Deus der. E se Deus mandar outro pregar, eu escuto a outra pregação, não tem problema, não é? O importante, eu posso deixar seguro para você: Deus não deixa de falar, Deus não se cala,
Deus está sempre falando. Pastor, mas como assim? Tem até um hino que diz assim, que quando Deus está em silêncio. Quando Deus está em silêncio? Quem pode me dizer? Quando Deus está em silêncio? Mas se olharmos para a Bíblia, nós vamos verificar o Salmo 19, por exemplo. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Como que Deus está em silêncio se nós acabamos de apresentar uma criança? Como Deus estaria em silêncio se você está respirando aí? Como Deus está em silêncio se nós acabamos de louvar ao Senhor e nós já sentimos a sua presença? Como poderíamos dizer que Deus está em silêncio se há muitas pessoas que estão sendo salvas por causa da pregação da palavra que fazemos aqui e em outros os lugares? Como Deus estaria em silêncio? Será que os nossos ouvidos aqui não estão fechados? Será que nós não queremos ouvir só algumas coisas e ignorar outras? Às vezes nós fazemos isso. Nós temos ouvidos seletivos. Nós às vezes dizemos: eu não quero ouvir isso. Eu particularmente estou com uma deficiência auditiva do lado direito. Eu tenho só metade do ouvido do lado direito. E tem coisas às vezes que minha esposa fala e eu não escuto bem. Aí eu chego mais perto: o que foi mesmo que você disse? Aí eu escuto melhor, não é? Mas às vezes é conveniente não ouvir, não é? Às vezes é conveniente não ouvir, não é? Então ela pode dizer alguma coisa e eu não ouvi bem, não é? E aí, por exemplo, ela pode me pedir alguma coisa, né? E aí eu não estou com aquela disposição naquele momento, não é? Posso não ouvir bem. Mas isso sou eu. Isso sou eu que sou falho, que sou humano, que sou pecador, que sou dependente da graça de Deus, que se Deus não tiver misericórdia de mim, eu estarei irremediavelmente perdido. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: Deus ouve a tua oração. Não tem nenhuma oração que você faça que Deus tenha ouvidos seletivos para isso. Ainda hoje eu estava orando aqui, logo no início da oração que chegamos nesta noite, e eu estava me lembrando que o povo de Israel estava cativo no Egito, lá no Egito. Você já imaginou você orar quando você está na prisão? A Bíblia mostra isso, a Bíblia nos ensina isso. Mas quem foi que orou? Quem foi, Robinho? Quem foi, irmão Claudinei? Quem foi? A Bíblia diz que Deus ouviu a oração e por isso mandou Moisés até lá. Aleluia mesmo, aleluia mesmo, porque Deus está ouvindo o seu clamor, a sua oração, e Deus está vendo aquilo que está acontecendo. Aleluia. Pois bem, Gênesis capítulo 16 e o verso de número 13. Aleluia, glória a Deus. E o texto diz assim: e ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus, tu és Deus, aleluia, tu és Deus da vista, está escrito aí. Mas na versão que eu estou, a versão King James, diz: tu és Deus que me vê. Tu és Deus que me vê. Pois ela diz: não olhei eu também para aquele que me vê? Não olhei eu também para aquele que me vê? Às vezes nós estamos passando por angústias tão grandes, dificuldades tão intensas, que nós só vemos as dificuldades, que nós só vemos o que não precisa ver, que nós só olhamos para o lado errado, que nós tomamos às vezes, até em alguns momentos, decisões erradas, que nós fazemos as coisas do jeito errado. Meus amados irmãos,
O texto que lemos, desde o verso 1, e já que eu não estou com muito tempo assim, eu quero considerar com você algo glorioso que Deus colocou em meu coração, porque, meus amados e queridos irmãos, quem sabe pode estar aqui alguém entre nós, na noite de hoje, que fez o que não deveria fazer, tomou a decisão que não deveria tomar, e você está hoje vivendo ou vivenciando alguma coisa que você não precisaria viver. Então o tema desta minha pregação nesta noite é decisões que levam ao deserto. Você pode dizer comigo, decisões que levam ao deserto. Queridos, a partir do verso 1, nós encontramos uma situação muito particular, que nem é própria dos nossos tempos, que nem deve ser vivida nos nossos dias. Ainda que hoje, segundo a ótica do direito brasileiro, já se considera alguns tipos de família, pelo menos 6 tipos de famílias. Não é o que nós devemos viver segundo a ótica da palavra de Deus. Mas o texto diz que Sarai, e aqui o texto diz Sarai, e quando eu estava meditando nesta palavra, me lembrei que Sarai estava vivendo ainda o tempo do deserto. Meditei ainda que Sarai estava vivendo o tempo da dificuldade, o tempo da expectativa. Quem veio de quarta-feira sabe que há uma diferença entre esperança e expectativa. Se você não veio, não vai dar para eu falar hoje, não é? Mas há uma diferença importante. Sarai estava vivendo o tempo da infertilidade. Diga comigo, infertilidade. Meus amados irmãos, quando nós estamos vivendo a infertilidade, quando nós estamos vivendo momentos áridos nas nossas vidas, é muito comum que nós também nos tornemos amargos. É muito comum também que nós nos tornemos agressivos. É muito comum que nós nos tornemos egoístas. É muito comum que nós achemos que tudo que é necessário é só para nós. Nós achamos que só nós temos necessidades. Mais do que isso, nós achamos que ninguém tem problema, só a gente é que tem. Nós achamos que só a gente é que vive um momento ruim. Nós achamos que é só a gente que está passando por uma situação ruim. E aqui eu quero deixar uma pequena advertência para todos nós nesta noite. Cuidado, tomar decisão sobre o efeito da amargura. Cuidado para tomar decisão sobre o efeito da infertilidade e da aridez espiritual. A aridez espiritual faz com que nós não consultemos a Deus primeiro. E todas as vezes que nós não consultamos a Deus primeiro, nós tomamos decisões com base naquilo que nós achamos. E eu sempre disse para os meus alunos, e repito aqui, quem acha, não sabe. E eis aqui um grande perigo. Olha como é que diz o texto. Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. A palavra Agar, ou Hagar, com H, em algumas Bíblias nós encontramos Agar começando com a letra A. Em outras traduções nós encontraremos o nome Agar começando com a letra H. E aí pronunciaremos Hagar e não Agar. Mas qual é o significado disso? O significado disso é que o nome Agar propõe a ideia de fugir, propõe a ideia de escapar, propõe a ideia de não estar. Olha que interessante. Se nós olharmos então para este cenário espiritual, nós vamos perceber que, por vezes, alguém pode ser manipulado. Pode ser o quê? Vocês estão comigo, glória a Deus. Alguém pode ser manipulado por um outro alguém que está amargurado, que está infértil, que está vivendo um momento de crise. E todas as vezes que nós estamos por uma situação como essa, nós queremos resolver o nosso problema e nós podemos querer usar a vida de alguém.
Isso é sério. Isso é muito perigoso. Nós queremos, às vezes, resolver o nosso problema e aí nós manipulamos alguém. Nós colocamos aquela pessoa como se ela fosse um objeto da nossa resolução, do nosso desejo, do nosso interesse. Foi isso que aconteceu com Agar. E se Agar pudesse fugir, se Agar pudesse escapar, ela escaparia. Se Agar pudesse não estar ali, ela o faria. Mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, e vocês conhecem o texto sagrado, a Bíblia diz que Agar foi dada de presente para a família de Abrão e de Sarai. Meus amados irmãos, nem todos nós sabemos trabalhar bem com presentes. Nem todos sabemos trabalhar bem com presentes. Mas deixe-me dizer para você hoje, Deus te deu um grande presente hoje. O que você fez com ele? O que você está fazendo com ele? O passado é passado. O futuro ainda não chegou. Mas deixe-me dizer, Deus está te vendo no presente. Deus está te vendo sempre no presente. Tudo que você tem é o presente. Saiba aproveitar o presente. Não despreze o presente. Desembrulhe bem o presente. Viva bem o presente. Goze do presente. Aproveite o presente. Glorifique a Deus no presente, porque você não sabe como será o futuro. Mas se você glorificar a Deus no presente, você faz depósito para o futuro, onde você viverá para a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Você pode dizer comigo? Deus é bom. Mais do que você merece. Mais do que eu mereço. Aliás, a gente poderia só um instante pensar nisso. Você pode fechar os seus olhos aí e dizer: Deus, Tu és bom mais do que eu mereço. Algumas pessoas dizem isso, não é? Algumas pessoas dizem assim: Deus já me deu mais do que eu mereço. Sabe que em certo modo eu concordo com isso? Em certo modo eu concordo com isso, porque eu mesmo estou vivendo o efeito da misericórdia de Deus. Você está vivendo o efeito da misericórdia de Deus. Você não viu, você não percebeu, mas há livramentos que Deus dá e te mostra. Há livramentos que Deus dá e você não vê, mas a misericórdia de Deus se renovou hoje. Você está vivendo o efeito da misericórdia do presente. Este é o presente que Deus te deu. Então, meus amados, olha que coisa interessante. Existem problemas, existem questões que nós geramos hoje. Existem questões que você poderá ter dificuldade amanhã, mas você está gerando hoje. Você está gerando essa situação hoje. Mas Deus estava falando comigo, e eu até me atrasei um pouco, e eu sempre chamo a atenção da minha esposa: cuidado para a gente não se atrasar. Mas hoje eu me atrasei um pouco, e aí ela fica de zóio, né? Como diz o caipira, não é? Ó, não vai atrasar, né? Mas hoje eu me atrasei um pouco. Mas eu estava meditando e Deus estava falando comigo que alguém está aqui nesta noite vivendo um ciclo de decisões erradas, mas o Senhor quer interromper esse ciclo nesta noite. O Senhor quer interromper nesta noite um ciclo de situações que vem acontecendo na tua história, mas Deus quer fazer com você o que nós cantamos aqui, acompanhando o nosso grupo de jovens: novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer. Deus quer interromper isso. Às vezes, meus amados, nós não entendemos, mas daquilo que fazemos, nós começamos a perseguir alguém. Nós começamos a fazer coisas erradas com alguém, porque nós não estamos bem. E quando nós não estamos bem, ao invés de sermos bênçãos, nós somos trevas. Ao invés de nós sermos luz, nós somos trevas. Eu me recordo que eu trabalhei
num determinado lugar e tinha uma pessoa que queria de todo modo me causar uma dificuldade. E sabe de uma coisa? Deus me levou para morar num determinado lugar aqui em Sorocaba, e aí ele me viu lá, não é? E aí você vê como Deus faz às vezes aquilo que alguém te persegue, que alguém quer destruir a sua história, que alguém quer esmagar você. Deus, pela sua potente mão e pela sua misericórdia, interrompe ciclos negativos da nossa história. Então você que está aqui nesta noite, saiba, Deus te levantou para esta geração. Deus conta com homens e mulheres nesta geração para viver um novo tempo, um novo dia, para não viver do passado, mas para viver o presente, porque tudo que nós temos para viver é o presente que Deus nos dá hoje. Aleluia. Deus nos dá o presente para viver hoje. Você talvez não se lembra do que aconteceu há uma semana, mas Deus te dá o presente para viver hoje. E aqui, meus amados, eu coloquei na minha primeira consideração, crer em Deus muda tudo. Você pode dizer comigo, crer em Deus, muda tudo. Não crer em Deus é um grande risco. É significativo. Acompanhe comigo. No capítulo 15, nós estamos no capítulo 16, mas no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus se apresenta para Abraão. Deus se apresenta para quem? Como Deus pode se apresentar para você também. Deus se apresenta para Abraão e Deus faz um pacto com Abraão. É por isso que no Antigo Testamento foi o tempo dos pactos. Deus se apresentou para Abraão e faz um pacto com Abraão. Aleluia, aleluia. E é interessante, meus amados, porque Abraão começou a duvidar. Abraão começou a problematizar. Abraão começou a imaginar: Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Eu quero ter uma geração que venha depois de mim. O Senhor falou que isso aconteceria. Como isso vai ser? Eu já tenho uma decisão. Eu já sei o que eu vou fazer. Na sua conjectura, Abraão considera: eu acredito que o Damasceno, ou na minha versão diz assim, Eliezer de Damasco. Eliezer de Damasco, ele vai ser o meu herdeiro, ele vai me suceder. Mas quem disse que Deus estava nessa decisão? Quem disse que Deus queria que fosse desse jeito? Cuidado com o que você acha que deve ser do seu jeito. Deus sabe a melhor maneira de fazer. Conversa com Ele primeiro, fala com Ele primeiro. Por isso que crer em Deus muda tudo. Senhor, o que é que Tu queres para agora? Qual é a decisão de hoje? Porque quando Abraão desarmava a sua barraca e ele andava, aonde chegava, ele levantava um altar. Eu quero perguntar nesta noite: você já levantou um altar para considerar aquilo que o Senhor quer falar com você? Então nesta noite, se você não fez isso, eu quero te convidar a levantar um altar ao Senhor. Senhor, eu estou em grandes dúvidas, eu estou vivendo situações das quais eu não tenho decisões certas, mas eu não quero ficar assim, eu quero andar do jeito certo, eu quero tomar a decisão certa. E sabe o que acontece, meus amados irmãos? Na verdade, Deus faz com Abraão uma coisa que eu gosto demais. Se nós pudéssemos agora apagar essas luzes, será que a gente consegue? Apaga aí, vocês, as luzes. Só não vai desligar o microfone, né? Os irmãos estão me vendo? Quem está me vendo? Ninguém está me vendo? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua barraca, saia dela, olha
para os céus. Não é que parou de piscar a lâmpada ali? Olha para os céus. Veja se você consegue contar. Veja se você consegue enumerar. Veja se você consegue colocar na palma da mão quantas estrelas tem no céu. Quem entende, glorifica. Veja se você consegue contar quantas estrelas tem no céu. Aleluia. Quantas são elas? E Abraão talvez não podia contar como nenhum de nós poderia. Mas sabe de uma coisa? Deus estava naquele momento trazendo e gerando fé no coração. Porque para que você possa compreender aquilo que Deus quer fazer, Deus faz primeiro gerar a fé no seu coração. E depois que a fé é gerada no seu coração, a Bíblia diz então que aquilo que você não pode ver, Deus traz à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Acende a luz, pastor Silas. Aleluia. Aquilo que era escuro passa a ficar claro. Aquilo que você não via passa a ser visto. E aí você vai estar diante do Deus que te vê, porque Ele mostra todas as coisas para que você possa ver no novo dia, no novo tempo, no presente de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Como é glorioso, meus amados irmãos, quando nós compreendemos que, como Deus fez no tempo do pacto, Deus faz nos dias de hoje. Como Deus fez no passado, Deus também faz hoje. Como Deus operou com Abraão, Deus opera hoje. Então saiba que Deus é aquele que te vê. Deus é aquele que sabe da tua necessidade. Deus é aquele que conduz a tua história. Deus é aquele que não deixa você se perder. Quando você olha para o Senhor, você não se perde. Quando você olha para o Senhor, você tem direção certa. Saiba, crente, nesta noite, Deus está te vendo. Nada sairá da direção de Deus, porque Deus está te vendo. Eu vou fazer uma vírgula aqui, porque a hora já manda que eu pare. Aleluia. Mas hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. Não viva mastigando o veneno do que te feriu. Não viva mastigando as ervas que te causaram mal. Não. Viva um novo dia, viva um novo tempo, viva uma nova história. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você declarasse com o coração, porque às vezes a gente só declara com os lábios, mas eu queria que você declarasse com o coração. Deus tem. Diga comigo, Deus tem uma nova história para a minha vida. Neste presente, eu sei que vou viver o presente de Deus. Esteja pronto, crente. Esteja pronto para abrir o presente que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque Deus é o Deus que te vê. Há algumas coisas que você não está vendo, mas Deus está vendo. Deixe-me só dar um pulinho lá para onde eu queria terminar. Sara, digo, Agar teve um problema com a sua senhora e saiu de casa. E quando ela sai de casa, sabe o que acontece? O Deus que vê foi encontrar-se com ela. O Deus que vê foi lá falar com ela. E aí disse: Agar, volta, conserta esse relacionamento aí, resolve essa questão. Você está vivendo no presente, resolve esse assunto aí. Aí eu vejo Agar voltando, quem sabe com um pouco de dificuldade, não é? Mas ela conserta. E sabe de uma coisa? Depois ela tem problema de novo.
Mas sabe de uma coisa? Deus estava vendo Agar. E quando ela está lá no deserto, imaginava que estava sozinha. Imaginava que ninguém estava vendo. Porque quando você está no deserto, você pode ver muita gente, mas você pode se sentir sozinho. Você pode olhar para todo mundo, mas parece que ninguém está te vendo. Mas sabe uma coisa? O Deus que eu prego é um Deus que tem olhos como chamas de fogo. E Ele vê todas as coisas. Ele vê mais do que você imagina. Ele vê o que está lá no seu coração. Ele sabe aquilo que o seu coraçãozinho está sentindo. Ele sabe. E por isso, irmã Bernadette, Deus atende a necessidade do seu coração. Aleluia. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você está disposto? Você está disposto a receber este presente? E quem te dá esse presente? Sabe por quê, meus amados? Porque presente é assim. Aliás, eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Eu quero agradecer todos os departamentos, todos, mais uma vez. Eu cheguei em casa, fui dar uma olhada ali, eu fiquei assim, uau! Eu e a minha esposa, né? Como Deus é bom. Como Deus é bom. E por isso que eu estou dizendo de novo, Deus é bom. Deus é bom, gente. Deus é bom. Porque Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Como eu gostaria que você compreendesse isso. Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Inclusive tem ali uma situação interessante, né? E eu fiquei pensando assim, será que eu estou só com essa quantidade de cabelo? Vou ter que fazer um enxerto aqui. Vou fechar o parêntese. Deus te ama tanto que todo dia tem um presente para você. Entenda que Deus não deixa de entregar todo dia um presente, porque Ele me vê, Ele te vê, Ele nos vê. Então eu queria que você saísse daqui nesta noite virando a página. Todo livro, aliás, eu queria convidar você que não está lendo a Bíblia para ler a Bíblia. Eu estou entrando agora no 3º livro desse mês, e eu queria saber quantos livros você já leu em janeiro. Quantos? Anote aí e comece a ler. Pelo menos um? Ótimo, parabéns. Mas se você não leu, leia. E eu estou muito agradecido, porque Deus tem tratado conosco, Deus tem tratado com você de uma forma tão carinhosa, porque você recebe presente todo dia, porque Ele vê e sabe da sua necessidade. Então, eu queria perguntar nesta hora: tem alguém que quer receber o presente mais importante nesta noite? Tem alguém que quer receber o autor do presente nesta noite? Que presente é esse, pastor? É reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Receber a Jesus e permitir que Jesus mande em você. Como é isso, pastor? É porque depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele passa a mandar em nós. Ele já manda sem a gente saber, mas aí a gente entrega. Tem alguém para Jesus nesta noite? Não tem? Novo dia. Dia
eu queria que você fizesse algo que a gente já faz sempre, mas que você olhasse para alguém que está do seu lado e você pudesse dizer, se você achar que é possível: você é o presente de Deus para mim. Você é o presente de Deus para mim. Você é o presente de Deus para mim. Você é um presente de Deus para mim. Você é o presente de Deus para mim. Você é o presente de Deus. Aleluia. 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 Vamos orar agora. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos leve em paz. Mas eu queria, antes de orar,